Número 11, vamos falar do 11, não vamos falar do 1 ou do 2, né? Melhor não, deixa quieto. É verdade, depois a gente fala. Agora entendi a sua Entendeu? Poxa vida, tá. Vamos dar um energético, não posso falar a marca aqui agora, né? Porque hoje não tem aqui. Me dá asas? Quer me dar asas? asas? Uma asas pro Douglas hoje aqui. Programa número 11, como diriam os velhinhos do bingo, é o programa da perninha da Xuxa. Perninha da Xuxa. É, quando canta bingo, eles falam que 11 é a perninha da Xuxa. Não sei por quê, mas eu aprendi com os tiozinhos. Eu nunca joguei bingo, nunca narrei bingo. Pois também, até então... nessa eu já fui, não joguei. Já cantei bingo pros tiozinhos. Nunca cantei bingo, nada dessas coisas. Um beijo coisas. pro tiozinho de terceira idade aí. Tudo bem, vocês? Vitão? Como é que Tranquilo, foi aí Lucas? o final de semana? Corrido como sempre, mas também tranquilo. Paradoxo. Nossa, total, né? Não, mas muito bom, deu pra descansar, deu pra dar um rolê por Sorocaba. Nossa, aí sim, hein? Pelos bairros. E mas muito bem. Dá aquele boa noite também pra elas, né? As mãos. The Hands. The Hands! Richard Hands. Richard Hands. E aí, mãozinhas mágicas, nosso Ricardinho César lá nos botões do Na Galera Esporte. Tudo bem, Ricardinho? Manda aí, manda aquele joinha aí, Ricardinho. Aê, Ricardinho César, 10 dedinhos, já comanda lá mais de 1000 botões na nossa mesa de som aqui no Na Galera Esporte. Ricardinho, faz o seguinte, vai, vamos tocar o terror e ver quais são os destaques do programa de hoje. Destaques. Começar falando então da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Palmeiras venceu o clássico da saudade, 2-0, clássico aí contra o Santos, né? 2-0 lá na Vila Belmiro, né? Então, é esse clássico mesmo. Cuidado que a saudade pode ficar na Série A no ano que vem, hein, Santos? Cuidado, vira essa boca pra lá, cara. Não, assim não, vira essa boca pra lá. O Palmeiras venceu o clássico 2-0 ontem na Vila Belmiro e deixou o Santos mais perto da zona de rebaixamento, ainda não está na zona de rebaixamento. Tem umas contas aí que o torcedor santista está fazendo e daqui a pouquinho a gente tenta explicar um pouquinho, mas tem umas contas aí que, dependendo de alguma situação, o Santos pode escapar ileso desta zona maldita. Que mais, hein, Casão? Só uma pergunta, conseguiu fazer a equação já? Eu tô tentando, cai um 0 no chão, aquela sai coisa X, toda. uns Y e tudo mais. Bom, mas enquanto o Santos perdia pro Palmeiras, o Corinthians venceu o Fortaleza em casa. Foi uma vitória muito gorda não, mas venceu. Saiu com 3 pontinhos aí, né? Dificílimo, o jogo foi no sábado, foi um jogo lá e cá, dificílimo e daquele jeito que só o Corinthians sabe fazer, né? No último minuto, no último lance do jogo, o Corinthians foi lá, marcou o gol e aí venceu o Fortaleza, hoje é 6º colocado no Brasileirão. E o Tricolor Paulista, hein? Comentamos esse jogo ontem aqui no canal 102 Play com Paulo Roberto Júnior, Gerson Júnior e no nosso Ricardinho César na transmissão da Band FM canal 102 Play. O São Paulo tomou aí de 1-0 do Bahia e foi aquele jogo assim, ó. Até 10 minutos, 15 minutos, o São Paulo não mandou. O jogo estava equilibrado. Indo, né? O São Paulo era um pouquinho melhor que o Bahia, mas depois o Bahia gostou do jogo, meu amigo. Aí a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Acordou. E aí, quem mais acordou? Aliás, esse não tá acordado, esse não acordou, né? Tá disparado, né? O Magnus Futsal aí, o nosso time sorocabano venceu o Joinville no sábado fora de casa e abre então vantagem aí nas quartas de final do campeonato de futsal. Já ia falar campeonato brasileiro. Não deixa de ser, né? É o campeonato brasileiro de futsal, exato. É a Liga Nacional de Futsal. Bom, boxe, a equipe de Sorocaba estreou na Copa Lino Barros com 100% de aproveitamento. Os caras mandaram inclusive, bem. A galera do boxe hoje me mandou mensagem logo pela manhã, poxa, se a gente puder falar aí e tal e tudo mais, bom, a gente vai dar o destaque aí pro boxe, um grande abraço aí a toda a galera que esteve lá na Copa Linos Barros, a gente vai falar um pouquinho aí, com certeza vamos marcar mais entrevistas com a galera do boxe de Sorocaba, que realmente vem trazendo muitas alegrias ao torcedor sorocabano. O basquete feminino, a equipe de Sorocaba perdeu pro Campinas nesse final de semana. Que mais, Casão? E olha, uma notícia importante para o esporte de Sorocaba é a reforma no ginásio de esportes. Ali começou nesse fim de semana, tá na hora já de dar aquela arrumada no ginásio. Você chegou a jogar lá no ginásio municipal, cara? Não, só fui lá, só assistir mesmo, mas jogar você não. Você não é de jogar bola. Você que é dali, né? Você que mora ali. Eu sempre gostei. Joguei algumas poucas vezes lá no ginásio de esporte, sensacional, cara, é um lugar sensacional. Realmente, quando falam de templo do esporte, dá pra gente imaginar que ali no ginásio municipal
embora tudo que tenha, que possam falar, mas em termos de história que tem o ginásio municipal Dr. Gualberto Moreira, é um templo do esporte aqui em Sorocaba. Falta até um pouquinho mais de arquibancadas, não sei se nessa reforma... mas não tem espaço, né? Não tem para onde crescer. Bom, o que está pausado é a Champions League nessa semana, e na próxima não tem jogos. Os jogos voltam nos dias 23 e 24 de novembro, com a quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Essa Champions que, bancos de apostas aí tá sendo quebrado, porque tem muita gente apostando em time grande, e time grande tá ficando para trás. Não falo nada, hein? Não fale. Os jogos do final de semana da NBA, e hoje, né, a gente tem jogos, tem 5 jogos hoje, Casão. Acontecendo hoje, agora à noite. Se não me engano, começa às 22 horas, 22h30, às 23h30 também tem jogo acontecendo. Vou abrir o meu app aqui, daqui a pouquinho a gente fala dos jogos aí da NBA. Só sei que o meu Lakers perdeu de novo. De novo, Dogão. De novo. E tomou aquela... Eu acho que é uma goleada. E a NFL, hein? Mas enquanto as bolas caem na cesta, também bolas correm jardas pelo campo aí, né? Jogos de final de semana que teve aí da NFL, e hoje encerra a rodada 9 de 18 aí, a semana 9 de 18 da NFL, com a partida entre Steelers e Bears às 22h15, para encerrar essa semana aqui da NFL. Cara, você falou da NFL, aproveitar esse ensejo para parabenizar a galera do Vipers Sorocaba, né? Do Sorocaba Vipers, porque eles fizeram uma ação muito legal no mês de outubro roxo. Foi uma ação sensacional, muito bacana. Então toda a galera, o pessoal do Vipers que esteve aqui, tá mais que convidado a voltar, trocar ideia com a gente, inclusive falar das seletivas, né, que vão acontecer a partir do mês de janeiro. Aí. Então a galera tá de parabéns lá pelas ações, pelo que tem representado. E meu camarada, você chegou a dar uma olhada nas redes sociais do Vipers? Tem um boné que os caras fizeram. Você acha que eu já mandei mensagem? Cadê o meu? A gente vai falar Cobra pouquinho mais. Agora. Vamos cobrar os caras aqui. A gente vai bater um papo com os caras, convidar aqui, até para apresentar esse material, que é um material muito legal. Sim. O boné ficou dos lindo, caras, ficou demais, sensacional. O que mais, então? O que nós temos hoje, hein? E hoje tem uma entrevista mais que especial, e vamos aproveitar já cumprimentá-lo aqui. O meu xará. Meu xará Vitor nesse programa. Claro, né? O nome da hoje, hein? É a Vicky não via, ter Vitor Vitória. Ia ser o trio sertanejo. Muito boa noite, Vitor Freitas, fisioterapeuta, judoca, e também aí, fisioterapeuta formado, pós-graduando em fisioterapia esportiva. Vitão, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho mais de você daqui a pouco aqui. Tem um currículo extenso aqui, né? Dá tempo. Cozinha também ou não? Não. Ô, louco, mano. Porque daqui a pouco vai disputar lá com o Rodrigo Hilbert, né? Fisioterapeuta, corredor, lutador. Fernanda Lima também? Essa foi boa. Só de ver na geral aí, a gente já vê um pouquinho de medalha que ele trouxe aqui, né? Abre um pouquinho a geral. Isso, abre aí, mano. Vitão, bem-vindo, boa noite pra você. Muito legal ter você aqui no programa hoje. E você já viu que a pegada do programa é essa, né? A gente vai trocando ideia, vai batendo papo, e fica bem à vontade pra você trocar ideia junto com a gente aqui, que é o Na Galera Esporte. É um jeito diferente de falar de esporte. Não, que legal, agradeço pela oportunidade. Primeiramente, Vou boa pedir noite. pra você chegar um pouquinho mais perto do microfone. Que tá... Primeiramente, boa noite a todos, né? Vocês pelo convite, Vitão, que é meu paciente da clínica também, obrigado pela oportunidade. O cara já chega aqui. Como é que é? O cara é paciente. Paciente, cara. Se eu falar pra você que ele já tem uns cinco desafios. Esse já tá cumprido, ó. Eu não preciso, já tô... Uns 5 desafios aí. Cada esportista que chega aqui desafia ele a fazer uma coisa. Eu sempre pulo fora porque eu já sou ligeiro e tal, mas ele, não, eu vou fazer. Você vai ter trabalho com seu homem aí. Vamos analisar, ver se ele tá liberado para fazer a participação nesses esportes aí. É que eu ainda não cheguei na parte do joelho ali com ele ainda, né? Ainda não chegou. Tá certo. E a gente vai falar muito aí sobre fisioterapia, sobre recuperação, e vai falar também sobre o judô e tudo mais. Afinal de contas, tem 1, 2, 3, tem mais de 10 medalhas aqui na mesa, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui no Na Galera Esporte. Lembrando, nesse momento, a galera que está acompanhando aí pelo vídeo, né, tá acompanhando aí no YouTube, o Douglas está dando uma olhadinha para cima e tudo mais. A gente está acompanhando também a rodada do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada ainda não terminou. O Flamengo nesse momento está jogando
contra a Chapecoense, esse jogo lá na Arena Condá. Infelizmente a Chapecoense, que todo mundo teve essa simpatia pela Chapecoense, infelizmente por conta de uma situação muito triste, né, o acidente da Chape, né, que vitimou aí jogadores, membros de imprensa, diretoria e tudo mais, mas nesse momento a Chape está empatando com o Flamengo em 0-0 lá na Arena Condá, 11 minutos e meio do primeiro tempo. Claro, se sair gol, você vai ficar sabendo aqui no Na Galera Esportes. Certo, Vitor Casagrande? Vamos que vamos. E a Chape que tá mais próxima do Botafogo do que do Grêmio, né? Que o Botafogo tá subindo ali já e coitado. Rapaz. Nossa solidariedade ao Chape. A querida Chapecoense. Vamos começar então falando Bora pra rodada. do Campeonato Brasileiro? Então, vamos lá falando de Palmeiras e Santos. O Santos e Palmeiras que ontem foi aquele clássico, foi até um clássico interessante, porém, todavia, contudo, entretanto, como se diz sempre, né, na linguagem do futebol, que vale a bola na rede, o Santos não fez um bom jogo. Eu ouvia o jogo, boa parte do jogo, até porque estava em trânsito aqui para o canal 102 Play, para a transmissão do jogo do São Paulo, e acompanhava um colega comentarista falando que o Santos até era melhor que o Palmeiras até os 20, 22 minutos do primeiro tempo. Eu não conseguia enxergar. Não estou falando que o colega estava trazendo informação errada. Muito pelo contrário. Ele estava assistindo ao jogo, eu estava ouvindo. E eu não conseguia ver o Santos melhor que o Palmeiras. Prova disso, o Palmeiras acabou ganhando 2-0. Teve pelo menos 2 gols anulados. E bem anulados, inclusive, pela arbitragem. E agora, o discurso do Palmeiras é o seguinte: são 10 pontos. O Palmeiras tem 30 jogos. Assim como o Atlético Mineiro também tem 30 jogos. Então, pensando por este lado, ainda são 8 rodadas para serem cumpridas no Campeonato Brasileiro. Ainda dá para o Palmeiras 8 rodadas, são 3 pontos por rodada. Se o Palmeiras ganhar todos, são 24 pontos a serem disputados. Se o Atlético Mineiro empatar ou perder, o que pode acontecer ou não. Não é impossível, né? Nada é impossível. O Palmeiras ainda tem chance de chegar. São 10 pontos de vantagem. O Flamengo hoje, se vencer a Chapecoense, passa o Palmeiras, vai chegar aí aos 57 pontos. Vai diminuir essa diferença para o Atlético Mineiro. Mas o discurso tem que ser esse mesmo, de que ainda dá, e se dá para respirar, vamos correr atrás, porque quem sabe, né? Quem sabe ainda chega. Muito torcedor do Galo tá dizendo que já tá com a taça na mão, os caras estão cantando vitória. Até já. A imprensa tá dizendo isso. Sim, a imprensa tá dizendo, porém, assim, eu não vou dizer que eles estão com a taça na mão, eles estão com a mão na taça. O Atlético Mineiro só vai cair. Só perde pra ele mesmo, exatamente. Ele tá brigando com ele mesmo ali agora. Porque a mão tá na taça, a taça não tá na mão, mas a mão já tá na taça. Então é só eles irem chegando mais perto e pegar pra eles. Na verdade, a galera já tá pulindo, né? A galera já tá pulindo a taça ali, já tá no jeito de polir a taça. Ô, Vitão, nosso convidado, que time você torce? Sou palmeirense. Palmeirense, tá feliz ali. Não precisa nem falar nada, o cara tá de verde. Tô convicto com a vitória na final da Libertadores sobre o Flamengo. Pro Flamengo? Não, vamos ganhar do Flamengo. Ah, tá. Vamos ganhar do Flamengo. Eu falei, tô convicto que a vitória do Flamengo, não, entendi. Tô convicto que a gente vai conseguir ganhar do Flamengo. Vai ser tri da Libertadores em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo. Vai... E eu acho que dá pra ganhar também o Campeonato Brasileiro, só que aí vai ser difícil, né? Eu lembro em 2009, né, que o Palmeiras estava liderando o Campeonato Brasileiro e acabou perdendo pro Flamengo, né? E também tinha uma vantagem também grande, né? Então, tem que tomar muita cautela, né? Tem que respeitar os adversários e com calma. A torcida também pode influenciar um pouco a autoestima dos atletas. E eu acho que dá para chegar, vai ser difícil, né? Mas eu acho que dá pra brigar aí. Agora, eu gosto de torcedor assim, cara, que chega aqui e já chega chegando. Eu tô convicto de uma vitória do Palmeiras frente ao Flamengo e aquela coisa toda. O foco principal é esse, né? Libertadores. E na verdade é mesmo, né? Na verdade, o foco do Palmeiras hoje, claro que se der pra ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar, vai lutar pra ganhar, mas o foco do Palmeiras não é tanto o brasileiro, é a Libertadores. E vai ser bem curioso, né? Porque vai ser o único time que vai ganhar uma Libertadores. Se isso acontecer, ganhar 2 Libertadores no mesmo ano, né? Na verdade... Então, né? São temporadas diferentes, sim, mas no mesmo ano. Mesmo ano. Bem interessante. Bom, enfim, e a draga que está o Santos, né? Nós já falamos várias vezes, não vou bater nessa tecla de novo, mas o Santos está numa draga realmente, né? Sair de uma final de Libertadores para um clube hoje que beira a zona de rebaixamento. Eu já falei isso algumas vezes e acredito piamente nisso.
Não é o torcedor que está falando, mas é alguém que gosta de futebol e tudo mais. Eu acho que o Santos não cai. Tem outros times ainda mais fracos, em situações mais complicadas que o Santos, mas o Santos precisa abrir os olhos. Dizia agora há pouco que o torcedor santista precisa fazer contas. A conta que o torcedor santista tem feito muito são 10 pontos para fugir completamente da zona do rebaixamento. Se tem a média de 45 pontos, 44, 45 pontos, está livre da zona de rebaixamento. Se o Santos hoje, pensando em 44, o Santos tem 35, hoje está pensando, voltou a pensar, né? Deixa eu ver se é só confirmar, 35 pontos, hoje mais 10 pontos iria 45, para se libertar completamente. Para ficar livre ali de em 8 rodadas, 10 pontos, não é uma situação tão difícil. Ganhar 3, empatar 1. São 4 jogos aí, metade da rodada. Não é impossível. Tanto não é impossível que o Santos ganhou do Atlético Paranaense e ninguém acreditava lá na Arena da Baixada. O Santos ganhou do Fluminense, que ninguém acreditava que o Santos ganhou do Fluminense na Vila Belmiro. O jogo contra o Palmeiras ontem, uma derrota, ao meu ver, dói. É ruim, ninguém quer perder um clássico, mas é uma derrota comum, é um clássico. Quem jogar um pouco melhor, quem errar menos, ganha o jogo. Ponto. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Até gostaria de ouvir o ponto de vista de vocês aí e do torcedor também, da galera que está acompanhando o Na Galera Esporte pelo YouTube. Queria te fazer uma pergunta, Douglas, sobre a estrela do Santos que estava sendo, era o Marinho, que marcou o último gol em julho, cara. Foi no dia 10 de julho contra o Palmeiras, inclusive. Depois disso, nunca mais o Marinho foi bem no final de semana. O que aconteceu com o Marinho? O Marinho foi bem. Ontem, na partida, não assisti, não acompanhei. Como é que ele estava ontem? Né? Foi bem, bateu algumas faltas, levando até algum perigo para cima do goleiro, o Everton. O Marinho fez um jogo interessante. É aquela situação, o time não está ajudando. O time não está ajudando. A equipe do Santos... coletivo hoje, mas ontem, eu acho que o Fábio Carille escalou o que ele tinha de melhor. O que tinha para ser escalado, ele escalou ontem. Então, talvez eu mudaria uma ou outra peça ali, mas escalou aquilo que tinha de melhor para enfrentar o Palmeiras. Até certo ponto foi de igual para igual. Depois, é clássico. Sim. É clássico. Depois dificulta a vida, né? Então, fica muito complicado. Exatamente. Bom, a gente continua falando aí do Campeonato Brasileiro. Até deixa eu dar uma passada aqui no nosso... YouTube também. Antes disso, Casão, vamos falar aí do Corinthians, né, que ganhou no sábado. Daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Corinthians em cima do Fortaleza aí, né? Bate o Fortaleza e tá na briga ali pelo G4. Corinthians, que a gente tem falado aqui há muitas semanas já. Será que eles chegam lá? Será que chega? Vai direto pra Libertadores, tá naquela ali. E realmente o Timão tá brigando para conseguir diretamente para Libertadores ali no G4 de cima. Já falei, o Corinthians eu acho que vai para Libertadores a fase de grupos. Eu acredito muito que o Corinthians vá. Aí o torcedor falando, não, eu acredito porque é um time. Não acredito tanto no trabalho do Silvinho. Eu acho que mais o Silvinho conseguiu ir acertando a mão com as peças que ele tem hoje. Então eu acho que ele tem sim uma chance aí de ir para uma Libertadores na fase de grupos. Mas ontem deu um gelinho na barriga do torcedor, tudo bem que não ia contar muita coisa. Lógico que é melhor 3 pontos do que 1, mas foi no final ali, né? No final do jogo que eles marcaram contra segundo ou terceiro jogo seguido que eles estão fazendo. Mas, cara, se não é assim, não é Corinthians. Se não é assim, fazer os caras sofrer, né? Se não é assim, não é Corinthians. Faz parte do jogo. Isso o Corinthians, desde que eu me entendo por gente, é dessa forma que joga. Não muda muito o jeito de jogar, né? Fazer o torcedor, o cara que tem um marca-passo lá, que vai assistir o jogo do Corinthians. Faz sofrer o cara até o último minuto. E você acha o que, Vitão? Que o Corinthians entra ali no G4 ou não? Cara, eu acho que... Esquece que você é palmeirense agora. Agora deixa o clubismo de lado. Eu acho que consegue a classificação, sim, com certeza. Com a chegada dessas 4, 5 reforços, né, que chegaram... Acho que fez a diferença. Acho que o erro do Palmeiras não foi tentar trazer... Deveria ter tentado trazido o Roger Guedes, né, que jogou recentemente no Palmeiras, no Atlético Mineiro. Mas eu acho que chega sim. E claro, eu acho que também concordo com a sua opinião. Acho que o Silvinho, não vejo ele eu acho que estilo de jogo como um técnico que respiraria, sabe, geraria benefício para o Corinthians também. Então, acho que chega, mas coisas precisam melhorar também pro ano que vem, pro Corinthians. Um time que estava quase caindo ano passado, salvou com o Wagner Mancini, né? Verdade.
essa é a história. Tá ótimo pro Corinthians chegar na Libertadores no ano seguinte. Chegar né? na Libertadores, certeza. e aí aquele time assim, eu sempre ouvi isso, desde muito menino, eu sempre ouvi isso, né? Se deixar chegar, as coisas complicam. Então, assim, o Corinthians vai chegar na Libertadores, seja pela fase de grupos ou seja pela pré-Libertadores. Eu acredito que o Corinthians disputa, sim, a Libertadores da América 2022. E aí vai ser aquele time que, com o William, com o Roger Guedes, contratando ali mais 2 ou 3 peças que faltam, com o Gil, que ainda não, eu acho que o Gil ainda precisa de um pouco mais de caminhada ali, se encontrar um pouquinho mais. O Fábio Santos a fim de jogar bola. Não gosto muito do Fagner, nunca gostei, sempre deixei isso muito bem claro. Não é um jogador que eu gostaria, por exemplo, no meu time. É um jogador que perde a paciência muito fácil. Quando foi disputar jogos da seleção brasileira, é um jogador que, não sei, não vejo que agrega tanto assim para um grupo. É um jogador briguento, mas enfim, é a característica do jogador. O Douglas não gosta muito desse tipo de característica, mas é um jogador que sabe jogar. Então, contratando 2 ou 3 peças ali, e de repente, se o Silvinho der essa classificação, muito difícil vai se tirarem o Silvinho de lá. Ali. Mas se encontrarem um treinador certo, eu já ouvi muito falarem do treinador do Fortaleza, né, o argentino. Tá sendo especulado em vários times, né? Mas ele é um cara que tem Palmeiras. meio que a cara do Corinthians. É um treinador que poderia dar certo no Corinthians. Se bem que o Corinthians não tem uma história muito legal com treinadores estrangeiros. Mas é um treinador que poderia mudar um pouco essa história do Corinthians. E aí, se chegar, aí complica a situação, meu camarada. Aí os caras são muito, como vamos dizer, são muito carniça mesmo quando os caras estão lá em cima, né? Não E realmente vai ficar ali se os caras gostarem, mas, cara, eu acho que o Bragantino leva a 4ª vaga ali. A gente tava entre. Mas independente disso, acho que o Bragantino vai se classificar de qualquer forma. Eu acho que Não, vai ser sim, de campeão. qualquer forma vai, mas eu acho que no G4 fica o Bragantino. O G4, mas esse G4 pode se tornar em G8, né? Tem tudo isso também, G5, né? né? G6, né? G5. Classificando direto para Exatamente, Libertadores, né? Até Você G8. tem o Flamengo ou o Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil. Já abre mais uma vaga, exatamente. Bragantino. O Flamengo, os dois não estão mais na Copa do Brasil, então não tem mais essa oportunidade de serem campeões, de repente entrar pela Copa do Brasil. Mas o Flamengo ou o Palmeiras podem liberar uma vaga. Liberando uma vaga pode se tornar ali o G5 e de repente, né, enfim, eu acho que o Bragantino está sim já pré-classificado para a Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem tudo para chegar com mais uma vaga ali na fase de grupos. E aí vai ficar legal o rebolo, né? Esse rebolo, dando uma olhada aqui na tabela, porque a briga ali... Tem o Inter ali... Vai ficar, primeiro que o Fortaleza pode entrar direto sendo campeão da Copa do Brasil. Não, é verdade. Aliás, o Atlético Mineiro pode abrir mais uma vaga. Daí já não conta dele ali com o primeiro lugar. O Fortaleza pode entrar nessa 5ª vaga. Aí vai entrar Fortaleza, Internacional, acho que o Internacional, mesmo num sistema de jogo que também não consegui, fizemos 3 jogos do Internacional, não deu para entender ainda muito bem o sistema de jogo do Internacional, mas pode sim que morder essa vaguinha ali, né? Na Libertadores. Aí pode vir uma surpresa ali, né? O Cuiabá. Que tá ali. É o que debutante, né? O debutante nessa temporada. Surpreendendo a gente aí nas partidas que o Cuiabá tem feito. E ele tá ali em 9ª posição, mas a pontuação muito próxima do Fluminense, 3 pontinhos só a diferença ali, então pode chegar também. Imagine o Cuiabá. Na pré-Libertadores. Vai ser. Imagine a Arena Pantanal entupida de gente. Nossa. Né? A Arena, aliás, não é no Pantanal, né? A Arena lá no Mato Grosso, me fugiu o nome agora, enfim. Mas entupida de gente para assistir um jogo do Cuiabá na Libertadores da América. Vai ser sensacional. E com aquele calor infernal que é lá em Cuiabá. Arena das Dunas é ali? Não. Não. Das Dunas é no Nordeste. Bom, enfim. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro William Vasques. Gabon, mito da Vila Hortência na escuta. Ô, Gabon! William Vasques, boa noite para você. Grande abraço. Jaqueline Ferreira. Conhece? Conheço, alguém? Minha colega da faculdade. Aê, Vitão, arrasa. Bianca Monteiro, aleluia. O que será que ela quis dizer com aleluia? A Beatriz Pense, estude e saiba mais. Ela diz, bingo? Não creio. Colega, vai, fala aí, Vitor Casagrande.
Eu tô tentando identificar qual é a Bia aqui. São tantas Bias, né? Momento em que Mateuzinho abre o placar pro Flamengo lá na Arena Condá. Agora o Flamengo chama o gol. Faz 1-0 pra cima do glorioso... Da gloriosa Chapecoense. Olha, foi um gol bonito, hein, cara? Um corte e tal, uma jogada meio de efeito ali, um corte, um chute meio que no contrapé do goleiro. 1-0 pro Flamengo pra cima da Chapecoense. Vitão, vamos fazer o seguinte? Bora. Vamos direto aqui com a nossa entrevista. Já são 8h30. 8h30. Acho que a gente já encheu muita linguiça. Sendo daquelas artesanais, mineiras. Você gosta de uma cuiabana ou não? Já que a gente tá falando do Cuiabá, você gosta de uma linguiça cuiabana ou não? Nunca comi isso aí. Não? Ah, que isso, Vitão. Vamos lá, então. Ô, dedinhos mágicos, bora lá, vai. Solta a vinheta. Na Galera Esporte. Entrevista. Bom, junto com a gente hoje, vamos lá, Vitão. Apresenta aí o seu convidado desta noite. Vamos ver aqui o currículo extenso do Vitão aqui. Victor Freitas está aqui com a gente, ele é fisioterapeuta, pós-graduando em fisioterapia esportiva, supervisor de estágio em fisioterapia esportiva na faculdade Anhanguera, Sorocaba, no Esporte Clube São Bento também, fisioterapeuta na clínica Sempre Saúde, coordenador do setor de fisioterapia da Next Academy, olha, vamos falar chique, né? Sorocaba e Campinas. Trabalha também com atletas de futebol lá do São Bento, profissional e sub-20, Guarani, agora eu tenho que soletrar isso aqui, é Zdenka? Isso, da Croácia. Falei certinho, Zdenka, Croácia, Safer Club, de futebol Espanha. Time do Elber. Muito bom. Red Bull Bragantino e CDA São Marcelino, Espanha. E também assessoria em fisioterapia esportivas com atletas de futsal da Itália. E além de tudo isso, ainda é atleta de judô, faixa marrom aí por 16 anos ali no judô. Vitor Freitas, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Bem-vinda não, né? Bem-vindo aqui, Vitão. Bem-vindo ao Na Galera Esporte, é um prazer ter você aqui com a gente. E vamos ter uma resenha agora aqui, saber um pouquinho mais sobre a parte da fisioterapia e também, claro, suas conquistas esportivas aí. O que levou você, eu queria começar perguntando assim, o que levou você a sair do judô, ou não sair na verdade, né, mas deixar um pouquinho o judô de lado e ir para fisioterapia, que tem uma relação aí, né, que eu sei. Com certeza, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho da minha experiência, tanto no judô quanto dentro da fisioterapia, nesses 11 meses de formado. Eu escolhi a fisioterapia através do esporte, eu sempre gostei de praticar esporte. O judô era o esporte que eu tinha mais domínio e mais habilidade, assim, comparado ao futebol, por exemplo, que eu sempre gostei, mas nunca foi a minha praia. Então, com o judô, eu pude conhecer, ter a vivência com profissionais da fisioterapia. Então acabei em 2015 prestando alguns vestibulares. O sonho era fazer medicina, mas aí eu pensei, poxa, mas será que eu teria o contato diretamente com um atleta, ter realmente essa vivência, essa experiência que nós como fisioterapeuta tem, né? A gente consegue vivenciar, ter o atleta próximo o tempo inteiro, a gente consegue auxiliar desde a reabilitação ao retorno ao atleta ao esporte. Então, em 2016, optei por seguir a área da fisioterapia, cursar a fisioterapia. Iniciei na Uniso e estava tentando conciliar tanto a carreira de judoca com a carreira acadêmica. Porém, a gente sabe que o esporte hoje em dia não é tão... principalmente o judô, eu tive essa experiência, eu posso falar com mais propriedades, não é tão incentivado, né? Tanto na região quanto Sorocaba, por exemplo. Eu disputei diversos campeonatos regionais, jogos abertos, jogos da juventude pela cidade de Itu. Então não representava Sorocaba por questão de conflitos, apoio também que acaba faltando. Então a gente já consegue perceber a falta de apoio ao esporte. Mas daí em 2017 tive uma lesão. No judô você tem muitas quedas, né? Então eu já tinha um histórico de uma luxação acromioclavicular. E daí indo pra faculdade... Peraí. Legenda! Aí o cara vem falar aqui de um negócio que... Explica aí o que é essa lesão.
Como é que é o nome? Luxação acrômico-clavicular. O complexo do ombro ele é formado por algumas articulações, né? E uma delas é a acrômico-clavicular, que é essa articulação aqui. Ou a clavícula. A clavícula, né? Que liga a clavícula com o processo ósseo da escápula, que é o acrômio. E essa lesão é muito comum com quedas, né? Então ela pode ser traumática, né? Ou algum acidente assim que você tenha, por exemplo. E daí eu tive essa lesão em 2017, indo para a faculdade, né, indo fazer uma prova, eu nunca esqueço. Tava indo fazer uma prova, chegando na faculdade... não foi numa disputa? Não foi. Você foi no tatame, né? Não foi. Mas tava indo para a faculdade fazer uma prova de cinesiologia, que é uma das matérias mais difíceis e que você tem que saber um pouco de tudo. Estudo dos movimentos, cinesiologia, né? Exatamente. E daí sofri esse acidente, fiquei tão bravo porque tinha estudado bastante, estava confiante para essa prova. E daí essa lesão acabou me afastando realmente. Demorei 2 anos aí para fazer a cirurgia, tentei optar para seguir a carreira sem a cirurgia, mas vi que não era possível e eu falei, quer saber, vou focar mais nos meus estudos, já que isso aconteceu, então vou seguir. Não era para ser, né, mas tive uma grande experiência aí no judô nesses 16 anos aí que eu pratiquei. Comecei com 4 para 5 anos na cidade de Guapiara. Depois de 3 anos... Guapiara. Um grande abraço aí pra galera de Guapiara. E daí depois com 7 anos mudei para Sorocaba e participei de diversos eventos aí no Brasil como um todo. Guapiara, se não me falha a memória, é terra de João Leandro. João Leandro é uma das candidato a prefeito de Sorocaba. Uma das melhores pessoas que eu conheci no meio político. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Um abraço aí pra galera de Guapiara e principalmente pro João. João, quando quiser vir bater um papo com a gente, que trocar um pouco de ideias aqui com a gente na Galera Esporte, tá mais que convidado. Agora, Vitor, você comentou aí sobre as dificuldades do esporte, de tudo mais. Durante a sua fala, você falou, a gente sabe que o apoio e tudo mais, as dificuldades... O que você imagina que se dá toda essa dificuldade, principalmente neste apoio que muitas vezes precisa ser um apoio financeiro? Porque o atleta, para ele sobreviver, ele precisa se alimentar bem, ele precisa descansar, ele precisa ter um local adequado para poder treinar, para poder se preparar, para chegar em competições, brigar por títulos, lutar, seja no judô, seja no atletismo, enfim... na modalidade que ele escolher, ele precisa ter tudo isso para chegar a disputar títulos e aí dá mais visibilidade para quem está dando apoio e tudo mais. Ao que você dá essa dificuldade de se conseguir apoio, não só em Sorocaba? A gente sabe que não é só Sorocaba que tem essa dificuldade, no Brasil inteiro. E por outro lado, fora do Brasil, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê que o apoio para essas modalidades mais olímpicas, vamos dizer assim, o apoio é um pouco mais tranquilo. O que você dá a essa dificuldade hoje? Eu acho que a gente tem que primeiro separar o atleta que quer se tornar um atleta de alto rendimento, né, um atleta profissional, um atleta amador, né, já começa por aí. E se a gente for pensar que o cara tem que se tornar um alto rendimento profissional, o cara precisa de ter uma estrutura em volta dele. Além de realmente precisar de uma capacidade para conseguir isso, por exemplo. Então, falta realmente estrutura, tanto financeira quanto para realizar um treinamento hoje em dia. Os custos são muito altos, se a gente for pensar para competir, você precisa ser federado, você precisa ter inscrição na confederação, por exemplo, então você tem taxas, querendo ou não, o custo realmente do equipamento que a gente utiliza, que é o judogi, né, que é o kimono, é caro hoje em dia, em torno de 1.200, 1.300 se for comprar realmente na medida para você disputar um campeonato internacional, por exemplo. Então, falta também, acho que, matéria para a gente utilizar como treinamento, material, colegas para auxiliar durante esse processo também. Então, é um conjunto de fatores que acaba dificultando, né? Mas aí eu vou tentar reformular a pergunta. Tentar trazer de uma forma que, de repente, até ajude você que está em casa, está acompanhando na Galera Esporte, ajude a elucidar e, de repente, o próprio Vitor ajude a fazer isso. Eu sou empresário, vejo o Vitor lá lutando e tudo mais.
E por que o Douglas, empresário, não investe no Vitor? A gente sabe que o Brasil tem incentivos fiscais, incentivos para as empresas que patrocinam atletas, né, entre outras situações. E eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente vê também essa mesma situação, por exemplo, em propaganda, de uma forma muito simples. Muitas vezes o empresário fala, mas eu não vou investir em propaganda, porque não é isso que vai importar ou não. Por que o empresário hoje não patrocina, não dá mais apoio aos atletas? E principalmente, não só os grandes empresários, mas os pequenos empresários mesmo, e vão ter esse retorno, vão ter as suas marcas mostradas e estampadas no uniforme, numa placa de publicidade, enfim. É difícil responder, né? Tem diversos fatores, né? Você falou sobre o retorno da imagem. Às vezes o cara quer apoiar, mas o cara não quer que seja visto também a marca dele, sabe? Uma pessoa que gosta de esporte, por exemplo. Eu tinha um médico que me apoiava, que ele era atleta também. Então, às vezes ele nem cobrava. Não precisa expor meu nome, não precisa expor a minha clínica. Eu quero que você vá lá com esse dinheiro e que realmente te ajude, por exemplo. Então, tem diversos fatores aí que realmente pode acontecer. Mas, realmente, falta uma coisa que eu esqueci de comentar. Pessoas sérias também por trás de um projeto. Porque não adianta você comentou sobre as leis fiscais, né? Tem muito desse apoio. A gente, às vezes, o cara vai ter um custo lá com imposto, ele destina para um projeto social, por exemplo. E às vezes falta uma pessoa séria para tomar conta disso também. Às vezes as empresas não querem apostar nisso por medo de gerar uma repercussão, por não ter pessoas de confiança também fazendo esse trabalho. Mas realmente falta apoio de pessoas e também pessoas que levariam em conta da melhor maneira possível esse apoio também. Acho que a balança pesa para os dois lados, né? Não é só falta de empresários realmente, né? Eu sei que acho que fazem praticamente uns 4 anos que eu parei realmente de competir, e no final ali eu já não tinha tanto apoio, tinha meus patrocinadores que sempre me ajudaram assim, mas era mais mãe trocínio, tio trocínio, que a gente conseguia assim para bancar as viagens, principalmente para fora do estado, né? Eu nunca tive dificuldade para me locomover aqui no estado de São Paulo, mas, por exemplo, já lutei em Lauro de Freitas, na Bahia, Curitiba, em outros lugares também. Acaba saindo e mais acaba caro. Tendo custo, né? Você vai pensar que tem o aéreo para você ir, hotel, você tem alimentação, que acaba sendo caro. E o mais engraçado é quando você tá lá, que daí um empresário ou alguém da uma marca, pô, você tá aí, você não quer expor minha marca, eu te ajudo com alguma coisa. Aí aparece. É daí que aparece isso que isso, eu não entendo. E aí eu sou bem sincero em falar, o que eu não entendo é a história de eu te ajudo com alguma coisa. Sabe? Poxa, mas eu te ajudo com alguma coisa. Eu dou tanto. Eu acho que o cara tem que chegar e falar, viu, eu quero te patrocinar e bancar a sua viagem. Exatamente. Você tá fazendo, e aí muda um pouco até o foco do bate-papo, mas assim, você tá aí, já que você tá aí, tá disputando tal, como disse o Vitor agora, tá aí, tá disputando tal torneio e tudo mais, coloca minha marca aí no seu kimono que eu te ajudo com alguma coisa. Não é que te ajudo com alguma coisa, cara. Você tá mostrando a tua marca ali, você tem que valorizar o trabalho do cara. O trabalho do abraça atleta a causa junto, né? Principalmente o trabalho do staff do atleta que tá ali. Então, são essas coisas que às vezes que fica no ar, né? O empresário, e muitas vezes a gente vê isso acontecer, não, eu te ajudo aqui, eu te dou um café ali, um refrigerante ali. Calma, peraí. Se eu for lá na tua loja, eu vou comprar com um café, eu vou conseguir comprar um kimono? Não, então vamos fazer a coisa direito, vamos valorizar. Você quer a valorização do seu trabalho, valoriza o meu também. Sim, tem que ser dos dois lados, né? Tem que ser uma parceria, né? Para realmente ser... E tem que ser... Acho que hoje em dia tudo tem que ser assinado. Acho que falta às vezes essa profissionalismo. Parte... Tem profissionalismo. Eu lembro que eu tinha mais ou menos em volta de 5 patrocinadores e eu tinha realmente um contrato profissional, que tinha essa relação de imagem. Eu não poderia, por exemplo, usar uma marca específica, tomar cuidado com
com essa parte realmente profissional, sabe? Balada, essas coisas que tinha que tomar cuidado, evitar confusão, por exemplo. Então, qualquer quebra de contrato geraria multa para ambos os lados, dependendo de... E isso torna o cara mais profissional também. Acho que com essas experiências, a pessoa fica mais preocupada com a imagem também. Uma das coisas que hoje em dia eu prezo muito é a imagem, tanto do atleta quanto do profissional que está trabalhando com o atleta. Então, eu acho que são coisas necessárias assim, a pensar. Vamos lá, Casão. Legal, legal. Só antes aqui de fazer a pergunta pro Vitor, eu queria falar aí que a Chape parece que virou aí com o Flamengo. É isso mesmo, Douglas? Tá 2-2. Empatou agora? 2-2, Chapecoense e Flamengo. Não deu tempo de falar, ô Chape, eu tentei, mas daí já deixaram o Flamengo e já veio pra cima. Né? A Chape querendo mostrar algum tipo de serviço com aí. Certeza, com certeza. Ô Vitor, eu queria perguntar pra você o seguinte, hoje você não está mais lutando profissionalmente como judô, né? Apesar de tantas conquistas aí, você foi mais pro lado da físio. Você tem essa vontade de voltar profissional ou você prefere agora ficar do lado de quem cuida dos atletas? Acho que até o ano passado eu tinha essa vontade. Hoje em dia eu pretendo voltar com o judô, como eu disse para vocês, eu parei na faixa marrom. Eu pretendo encerrar. Marrom é a penúltima? É penúltima, antes de pegar preta. Então, pretendo voltar para concluir teoricamente essa formação, né? Sim. Foram 16 anos dedicados a esse esporte, então eu acho que seria legal pegar realmente. É interessante também pela essa trajetória que eu tive dentro do judô, então encerrar com esse título, teoricamente, a gente pode considerar a faixa preta. Mas hoje em dia eu acho que lutar profissionalmente, eu acho que não tenho... Acho que a mesma gana, assim, eu sempre gostei de competir, eu nunca fui aquele cara que gostava de treinar, o pessoal sempre falava, pô, o Vitor lá, o Guapiara até era meu apelido no judô, nunca gostou de treinar e ele sempre tá brigando por título, tá competindo bastante, tem bastante conquista, então eu acho que hoje em dia a minha vida não encaixaria, né, dentro dessa rotina, mesmo chegar a preta, voltar pro judô e pegar a faixa preta. Legal. Beleza, meu nome é Vitor, faixa preta de judô e sou fisioterapeuta. Mas hoje em dia, então, eu penso mais voltado para a carreira da fisioterapia esportiva. E um dos maiores sonhos meus, eu sempre estou em contato com o pessoal, é conseguir uma oportunidade de ter uma vivência dentro do judô. Hoje em dia, eu como fisioterapeuta esportivo não tenho um esporte específico, a gente tem que ser aberto para atender de diversas modalidades esportivas. Hoje em dia, alguns meses atrás, eu estava atendendo um atleta top 3, né, do ranking, de golfe, mora nos Estados Unidos, por exemplo. Estou atendendo a Aline na Pará também do handball e outros atletas aí profissionais de São Bento, Guarani, por exemplo, e alguns que estão no exterior também. Então, hoje em dia a gente tem que estar meio que aberto ao esporte, mas um dos meus objetivos é ter essa oportunidade de atuar com o judô. O fisioterapeuta esportivo, ele acompanha desde o treinamento, a competição, ele gerencia também as viagens das equipes, ele que toma cuidado em relação ao antidoping, às vezes, do atleta, a questão de alimentação também, que às vezes pode ter uma repercussão também, por exemplo, numa viagem. Então, eu busco essa oportunidade de mesmo, né? Realmente, você vai ter que monitorar o atleta, o horário que ele vai dormir, se ele está comendo certo, se ele está se alimentando, se ele está, às vezes, suplementando. Tem envolvimento da equipe multidisciplinar, às vezes você vai para uma competição, você tem a participação do médico do esporte, nutricionista, por exemplo, psicólogo também. Então, eu sempre gostei de estar junto, sabe? Até hoje em dia, um dos maiores sonhos, objetivos meus é seguir realmente a carreira esportiva, né? Estou buscando, estou adquirindo conhecimento, fazendo cursos. Hoje em dia é importante a gente ter esse network também, ter contato com pessoas para te auxiliar nessa trajetória. Acho que ninguém cresce sozinho. Às vezes você pode ser a melhor pessoa em conhecimento e experiência, mas se você não tiver uma pessoa para te ajudar, para te alavancar e te auxiliar realmente, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas um dos meus sonhos e objetivos é conseguir entrar num time, por exemplo, ou um clube, de qualquer modalidade esportiva, principalmente sendo judô. Seria um sonho a equipe olímpica de judô? Com certeza, com certeza. E eu vou pegar, até que você comentou, o judô é um dos esportes que mais trazem medalhas em Olimpíadas, né? Então, por isso que se pensar na falta de incentivo, se você sabe que é um dos esportes que mais traz, em esporte individual, que mais traz medalha, não seria legal apoiar, por exemplo, para a gente... Exatamente. 2016 foi a única medalha do futebol, né? Imagina o quanto que o futebol ganhou para chegar àquele momento. Imagina o judô que
Pô, Nós ganhou tivemos- tantas medalhas, né? Recentemente, nós tivemos aqui o professor Vladimir Godoy, ele que é da Lisobox, né? E a gente falou aí do boxe, que teve conquistas aí no final de semana e tudo mais, enfim. E o professor Vladimir Godoy, ele falou uma coisa que chamou muito a atenção. Primeiro, ele trouxe uma realidade: o boxe é o esporte que melhor paga. Afinal de contas, o boxe tem as grandes lutas, que são lutas milionárias. E é um esporte que também traz uma notoriedade muito importante para o Brasil. Porém, é um esporte que tem muita dificuldade também por conta dos incentivos, principalmente, óbvio, o menino começou a lutar e saiu dali e foi para uma profissional ou para o boxe olímpico, já tem bolsa, já tem algum tipo de incentivo. Mas até chegar aquele momento é muito complicado, muito difícil. Então, a gente entende que quando eu pergunto o que falta para o empresário poder apoiar, seja o basquete, seja o judô, seja o boxe, seja o atletismo, enfim, essas modalidades que são um pouco diferentes, eu me pergunto o que realmente falta para esse empresário poder dar esse incentivo, porque o resultado é esse que a gente está vendo aqui na mesa. Um resultado de medalhas e mais medalhas, conquistas, e a marca dele aparecendo em cada uma dessas medalhas. E a marca dele aparecendo quando está recebendo. Ganha todo mundo junto, né? Exatamente. Tem você disse, é o staff, é os patrocinadores, é a família que apoia esse atleta. Eu acho que é um conjunto de todos que está ganhando depois da conquista. Agora, Vitor, numa questão até um pouco mais, levando para a tua profissão mesmo, do fisioterapeuta esportivo, quais são os tipos de lesão, né? Talvez, não sei se seria essa, mas o tipo de lesão que mais chegam para serem tratadas pelo fisioterapeuta. Por exemplo, o tipo de lesão que o Douglas vai procurar o fisioterapeuta é a coluna. Né? Eu já fiz A sessões coluna, joelho, o braço. Calma, Casão, calma, não precisa abrir o livro assim também, não precisa abrir a mala de Problema de vaidade, né, Douglas? Exatamente. Vaidade. Exatamente. E quais são os tipos mais comuns de lesão que você Vamos lá, pensando na parte musculoesquelética, a gente pode classificar, pensando na parte mais da ortopedia, assim. As lombalgias, né, dor na lombar é um dos que mais chegam na clínica hoje em dia, tem mais procura, principalmente devido à pandemia, né, acho que aumentou muito esse quesito de trabalhar em casa, né. Uma postura. O cara não adapta ao seu local de trabalho, trabalha de qualquer jeito, não tem costume de parar para se exercitar, para movimentar, para alongar, para fazer um trabalho de mobilidade. Então, por exemplo, isso aumentou bastante. Um dos problemas que também aumentaram é a disfunção temporomandibular, que é um dos problemas do Vitão aqui, por exemplo. Então, as pessoas ficam muito tensas, muito retraídas, tem muito esse quesito de ansiedade, preocupado com as coisas, às vezes as coisas não acontecem da melhor maneira possível, então ela guarda essa sensação de que está tudo dando errado, por exemplo, e gera essas compensações, tanto nos membros superiores e na articulação temporomandibular. Mas, voltado assim, mais para a prática esportiva, assim, para fisioterapia esportiva, uma das lesões que mais chegam hoje em dia para mim são os entorses, né, de tornozelo, por exemplo. É muito comum na prática esportiva, desde a corrida, do futebol, do futsal, do boxe, o atleta do final de semana que muito amador, principalmente os atletas que são teimosos, né, que vai lá 1, 2, 3 vezes na fisioterapia, acha que melhorou, já quer voltar para a sua prática, e aí machuca, daí liga para o fisioterapeuta, poxa, eu acho que me machuquei, eu agravei minha lesão, manda foto no outro dia depois. Tá tudo zoado. Mostrando que torceu de novo o tornozelo. Mas hoje em dia tem diversas lesões, né? A gente pode também classificar com as lesões agudas, né? Que são as mais comuns, as contusões, lesões musculares, por exemplo, os entorses desde tornozelo, joelho, entre outras articulações que também podem ser acometidas, mas tem muitas lesões. E no judô? Quais são as lesões mais comuns? É muito comum lesionar o pé, né, o tornozelo e pé, devido você ter o contato diretamente com o tatame, né. Também é muito... Nem tanto pelo entorse. Nem tanto pelo entorse, muito... lesões de pele, por exemplo, muita pancada, por exemplo, também, você tem muito movimento de... são os DHI, né, que são as rasteiras, por exemplo, então é muito comum. As lesões de membro superior, principalmente de ombro, no judô você tem muita queda, tem muita projeção do adversário. Então, às vezes o adversário tem manias de apoiar para evitar que
que ele caia no chão e seja pontuado, por exemplo. As lesões por sobrecarga também é muito comum, né, no esporte. Muito movimento repetitivo, muito treino, não controla essa carga de treinamento também, então são comuns. E as lesões é comum também as lesões cervicais, às vezes, também por essas projeções. O cara vai te projetar, você não consegue, por exemplo, colocar o braço, você coloca a coluna cervical, por exemplo, para tentar fazer um movimento de giro, para evitar que caia com as costas, né, que é o impom, por exemplo. Então, as lesões de membros superiores, de ombro, lesões de mão, você tem muita pegada também no judô. Então, exige muito do antebraço, do punho, da mão, como todo. Então, você fica muito tempo trocando pegada. Então, é comum também esse tipo de lesão. Tá, bom, Casão, só um minuto. Terminou o primeiro tempo lá na Arena Condá. 2-2, 2 Chapecoense, 2 Flamengo. O Gabigol tomou um cartãozinho amarelo no finalzinho do primeiro tempo. Tava discutindo com a bandeirinha lá com a representante já fazia um tempinho. 2-2, saindo gol, a gente traz aqui o resultado para você no Na Galera Esporte. Se não, você vai acompanhando aí no @Na Galera Esporte, a gente vai trazendo os resultados também. É isso aí. Você comentou agora, Vitor, da lesão na cervical, que é muito comum por acontecer ali no judô. Isso não pode dar um problema, porque a medula passa aqui pela cervical, né? Sim. Já aconteceu algum caso de rompimento até de medula, porque deixa a pessoa, pode deixar até tetraplégica, né? Exatamente. Eu tive um caso de uma atleta que era de uma equipe, se não me engano, do Espírito Santo, que ela foi projetada e ela não teve tempo de se proteger, né, para não cair, e ela projetou a cervical. Ela teve um escorregamento dessa vértebra com uma fratura e gerou uma compressão de raiz nervosa e até mesmo da medula. Daí ela teve que realmente passar por um processo cirúrgico. Assim que ela caiu, ela já perdeu os movimentos do membro superior e dos membros inferiores, então foi bem intenso, assim. Mas teve que realmente fazer o tratamento cirúrgico, né? Fixar esse escorregamento com a artrodese, que é muito comum. Você fixa essa vértebra para evitar que ela anteriorize ou posteriorize e gere essa compressão. Então, além desse processo que ela fez cirúrgico, você tem esse tempo, quando você gera uma compressão de uma raiz nervosa ou de uma medula espinhal, você gera um processo, é um edema, por exemplo, e essa estrutura, ela demora a se normalizar. Então, às vezes, você pode ter a diminuição dos reflexos, dos movimentos, mesmo com a cirurgia, após a cirurgia, você demora para voltar à função normal, por exemplo, dos movimentos, sensibilidade e até mesmo força. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E são lesões que a gente não consegue prevenir, né? Se a gente for pensar em aspectos de prevenção, que é um dos temas mais relevantes hoje em dia, do que eu mais trabalho também é com prevenção de lesão, são lesões que a gente não consegue prevenir. A gente ensina o atleta, por exemplo, a cair certo, evitar. Tem as técnicas. Você faz essa parte de orientação, conscientização. Às vezes é melhor ele perder uma luta, teoricamente, né? Do que colocar a sua vida em risco, né? Mas às vezes o atleta pensa, poxa, mas, por exemplo, demorou tanto umas Olimpíadas, por exemplo, o cara tá numa final de uma Olimpíadas. Foi um percurso tão grande. O cara quer arriscar, né? Mas você tem os seus prós e seus contras também, né? Você tem que repensar o que é realmente. Eu sempre vou prezar pela minha saúde. Se perder, perdeu. Você corre atrás de novo, busca uma nova oportunidade. E tudo é questão de trabalho, né? E dedicação. E como que é? Você citou algumas personalidades aí, por exemplo, a Aline Pará, que é do handball feminino aqui de Sorocaba, um grande nome. A Aline Pará, se não me engano, teve também seleção brasileira de handball. Citou aí o Marcelo Cordeiro, que jogou aqui no São Bento, foi técnico de São Bento, foi auxiliar técnico de São Bento. É um nome importante do futebol, principalmente do futebol, do nosso futebol do interior, entre outros nomes que você citou fora do ar aqui. Como é trabalhar com essa galera, que são os atletas de alto rendimento, que são os atletas que querem realmente conquistar, que querem estar no jogo? Chega a acontecer essa situação de um desses atletas chegar para você e falar, e aí? Quero voltar, quero jogar. Eu vou contar uma experiência que tive, né? Eu tinha comentado com vocês que recentemente eu fui convidado, na verdade, com a Aline, Pará, para comandar o campeonato brasileiro de handball feminino júnior que teve na cidade de Sorocaba. Então eu fui responsável pelo setor da fisioterapia do evento e aconteceu em 5 dias aqui na cidade de Sorocaba, lá na Arena Sorocaba, que teve equipes de
de Santa Catarina, o pessoal lá do Piauí, do Nordeste, do Norte, Esporte Clube Pinheiros, por exemplo. E então teve uma atleta de Concórdia, se eu não me engano, que a equipe deles estavam sem o fisioterapeuta, né? E daí a equipe me procurou, né, através dali, né, preciso que o fisioterapeuta aí do evento faça um determinado procedimento na atleta e a gente precisa da atleta para ir para o jogo, tudo mais, e a gente está sem nosso fisioterapeuta. Aí a Aline conversou comigo, falou, você consegue? Eu falei, claro, pode sim, não tem problema nenhum. E durante esse procedimento, a gente estava explicando, né, que tinha estudantes de fisioterapia e já fisioterapeutas formados, estava mostrando como que era realmente o procedimento, como que a gente fazia uma bandagem, por exemplo, de tornozelo. E daí a comissão técnica veio até mim, vamos lá, a gente precisa ter essa liberação desse atleta, não pode ficar enrolando. Aí veio uma vez, veio duas vezes, na terceira vez a gente nem tinha terminado o procedimento, já o atleta saiu. Então, você é muito sobrecarregado, você sofre muita pressão dentro do esporte de alto rendimento. Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa sensação, dessa adrenalina. Ter a instabilidade o tempo inteiro e ser pressionado o tempo inteiro. Porque você tem que ser rápido, né? Posso dar um exemplo aí também, da atleta de vôlei da seleção brasileira nas Olimpíadas, né? O que sofreu entorse de tornozelo, ela se recuperou muito rápido, né? Foi até contra a China, se eu não me engano, a partida, e o papel do fisioterapeuta nessa recuperação. Então, você trabalhar, mágica, porque você trabalhar com esporte de alto rendimento, senhor tem que ser rápido, né? O senhor Miyagi, né? Faz ali, ó, como é que é? Ele passava a mão, esfregava a mão porque tava o Daniel San já. Eu tive já faz um tempo isso, já faz pelo menos uns 5, 6 anos, eu fui jogar futebol com uns amigos ali na região do Campolim. Para quem é de fora de Sorocaba, o Campolim é um bairro aqui em Sorocaba, um bairro nobre aqui em Sorocaba, e eu fui jogar futebol society nesse local. Em dado momento, eu sofro de protusão discal, de um problema de hérnia de disco, né? Então, um problema meio sério. E fiz bastante tratamento e tal, fazia muito tempo que eu não tinha nenhum tipo de fisgado, nenhum tipo de problema. Jogando de goleiro, em dado momento do jogo, ao invés de ser numa bola, numa queda, por exemplo, num salto, numa queda, foi numa corrida. Eu rebati uma bola e levantei. No terceiro passo que eu levantei, ainda dentro da área, que eu fui chutar a bola para ela sair da região de perigo de gol, fisgou. Eu senti a fisgada e continuei jogando. Esse é o verdadeiro problema. Só que bicho pega, né? Tava com o corpo quente, eu senti a fisgada, mas não senti dor. Só senti que ele deu uma pinçada. Deu 10 minutos, eu não consegui andar. Para vocês terem uma ideia, os meninos tiveram que me colocar sentado no meu carro. Eu fiquei com medo de dirigir, sorte que eu morava perto, né? Não dava 1 quilômetro da quadra da minha casa. E aí cheguei em casa, eu com medo de acelerar, pisar no freio e tudo mais, porque eu não conseguia sentir direito o movimento das pernas. Quando eu cheguei em casa, e para subir, para descer do carro e subir, eram 2 lances de escada ao apartamento. Aí sim. Então, quando eu falo assim, você faz mágica, porque numa dessa aí, não tem muito o que fazer. Realmente você tem que colocar de novo na balança, né? A gravidade, né? A severidade, por exemplo. E saber se realmente com uma conduta sua vai melhorar ou vai piorar a lesão, né? Tem lesão que a gente consegue atuar e melhorar realmente, mas tem lesão que não depende só da gente, né? A gente precisa saber o que realmente aconteceu, se é alguma coisa mais séria. Se for alguma coisa mais séria, a gente já tem que ficar um pouco mais alerta sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Por exemplo, no seu caso, você não sabia que você tinha uma protusão discal ou você sabia? Já sabia. Já sabia, então já suspeitou. Foi teimosia, já mesmo. Pode considerar que foi um pouco teimoso, né? Tá fazendo, não sei se você realmente fazia academia, ou se fazia um trabalho de fisioterapia também antes. Na verdade, eu fiz o tratamento. Da última vez que eu tive a fisgada, eu fiz todo o tratamento, cumpri todo o protocolo com o tratamento, e o fisioterapeuta e o meu ortopedista me disseram a mesma coisa. A melhor coisa que você vai fazer agora é fazer uma hidro para fortalecer isso aí. Inclusive eles me disseram, legal você fazer uma academia, mas eu recomendo a hidro para te fortalecer mais. Depois faz uns 6 meses de hidro, depois você faz a academia
E aí você vai fortalecendo. Eu sou bem sincero, não gosto, não é minha praia academia. Eu sou o tal que paga academia e perde dinheiro. E a hidro eu fui até fazer, fiquei um tempo lá, que a minha esposa pegou no pé, eu fui fazer a hidro. Mas eu cumpri o protocolo. Todas as sessões de fisioterapia, sessões de RPG inclusive, depois fiz um período de hidro e fui jogar bola. Achei que, tô bem, o médico tinha me dado alta, não me deu alta e falou, vai jogar bola. Ele me deu alta, simplesmente falou, você agora tá tranquilo e tudo mais. Só que eu fui jogar bola, afinal de contas, é um futebolzinho. É o futezinho, né? Mas realmente, você tem que saber, hoje em dia, 2 pontos que eu vou falar, vou ainda terminar de comentar o que eu estava dizendo, realmente, você tem que saber a gravidade da lesão. Se for uma lesão séria, realmente você não coloca a mão, né? Você vai orientar o paciente, às vezes, a procurar um médico, para tentar tirar um exame, fazer um exame de imagem, por exemplo, para investigar. Porque no toque ali em si, você não consegue, no momento você não consegue identificar. E às vezes o cara, por exemplo, o cara tem um entorse de tornozelo. A gente hoje em dia tem propriedades para identificar, né? Se realmente precisa ter o médico, nós como fisioterapeuta a gente consegue, né? Tem alguns critérios, por exemplo, de a gente, o cara sofreu entorse, a gente vai fazer uma palpação de malelo medial, malelo lateral, navicular, quinto metatarso, que é uma das fraturas mais comuns, né? Sim. Ela ficou evidenciada com o Neymar e com o Gabriel Jesus. Então, o cara torceu o tornozelo, a gente vai fazer a palpação, não tem dor, por exemplo, dessas estruturas, a gente nem solicita realmente um exame de imagem. Já inicia um tratamento imediato no esporte, por exemplo, com o método Price, né? Então tem coisas que a gente consegue realmente já tratar, mas tem coisas que realmente a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento e informações também, né? Porque senão daí a gente coloca a mão e às vezes pode agravar a situação, né? E a gente acaba saindo. Mas vou dar uma dentro no que você falou, por exemplo, o médico retornou, deu alta para retornar ao esporte. Eu como fisioterapeuta esportivo, vou avaliar esse meu atleta. Por exemplo, recentemente eu estava com um goleiro que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ele fez um processo de recuperação com um fisioterapeuta e me procurou só para fazer esse trabalho de transição. Então, eu fui para campo, né? Daí que você vê que você está fora de forma, por exemplo. Depois da pandemia aí, fiquei bom tempo sem fazer nenhuma prática esportiva, então tive que tirar minha chuteira lá do armário, do baú, tirou a telha para voltar. Pede para esse cidadão que está aí, dar um pulinho aqui, porque você está falando aí do ligamento e tudo mais. Tem um cidadão que chegou aqui agora e está tendo que fazer um tratamento. Ele está tendo que fazer um tratamento por conta exatamente de um ligamento cruzado. Um pouco de tudo, tem menisco no meio também. Vem aqui, vamos dividir o microfone aqui. Lucas, vem cá. Tá aqui? Vem cá, Lucas. Que a gente está recebendo aqui, o diretor de jornalismo da Band FM Sorocaba, também do canal 102 Play, Lucas Pedroso. E recentemente, né, Lucas, a gente está com um outro Vitor Freitas falando aí, ele que é fisioterapeuta, falando aí também sobre esse tratamento para atletas de final de semana e tudo mais. E recentemente você teve um problema aí de ligamento, um problema meio sério, inclusive é caso cirúrgico, né? Exatamente. Boa noite, Douglas, Vitor, Ricardo, boa tarde a todos vocês. Inclusive fui no retorno médico hoje com ressonância e realmente eu tenho aquele famoso cisto de Baker atrás, ele já tem um tamanho, mas fala, olha, isso aí você vai viver. Todo mundo tem esse problema. Você vai conviver com dor e tudo mais. E aí voltei hoje e falei, olha, é uma questão de menisco também, tem essa lesão, um pouco de desgaste de cartilagem, peso, idade e tudo mais, mas realmente, Douglas, desde o dia 8, quando começou a coisa mais forte, enfrentando toda essa situação envolvendo o joelho direito, como você disse, os médicos dizem que é um caso cirúrgico, agora é seguir esse caminho para ver qual vai ser o melhor caminho, o melhor tratamento. Tá vendo? E aí a fisioterapia é muito importante, no pré-operatório. E o do cisto eu fiz, tanto é que do cisto, como você disse que todos têm, foi me passado fisioterapia, eu fiz todo esse processo de fisioterapia também, viu o Douglas falando agora, não é fácil, é chato, você vai, às vezes leva mais tempo, você fica lá 40 minutos, você mexe com 2 horas do seu dia até aí, voltar, estacionar e mexer, mas eu fiz tudo, tanto é que eu vivi, desde quando fiz fisioterapia há alguns anos até agora, tranquilo, ou seja, resolveu, dá para dizer que resolveu, sem dores, sem nada, até ter um trauma diferente agora no dia 8. E como que foi esse trauma? Tava na chácara
Olha, faço minhas ainda que não apareça, eu faço minhas... ainda que o resultado não chegue da forma que tá aparentando, mas eu gosto de fazer minhas caminhadas, no princípio da manhã, lá nas 5 da manhã, 6 da manhã, aos fins de semana. Aí tava na chácara no dia 8 fazendo uma cerca e tava chovendo. O famoso escorregão, sabe? Um simples, entre aspas, escorregão. Caí sentado, literalmente, e a partir daí travou. Eu senti que quase que tive que apertar as laterais para voltar o joelho no lugar. E a partir daí, tipo, travou a perna mesmo. Fui no médico, daí fiz ressonância e constatou essa questão de uma lesão um pouco mais séria no caso. Vou fazer só o seguinte, vamos fazer em tempo real. Eu pego esse microfone, Ricardo trabalhando em tempo real. Valeu, Ricardo. Dedinhos mágicos. Isso Eu aqui vou que é de Vitor e fico com o novo. Mas, eu até convidei o Lucas e não estava combinado isso, viu? Ele aqui agora, lembrei, inclusive você falou do joelho agora. E até aproveitar, eu vou ir aqui só porque eu tô esperando o Mercado Livre chegar. Mercado Livre, se você estiver me assistindo, por favor. Por favor. A entrega full que era pra hoje, nada até agora. E patrocina a gente aqui, ó. Os argentinos lá do Mercado Livre patrocinam a gente aqui. Mas você falando, aproveitar esse gancho, né? Você falando do joelho, que é uma situação, realmente, eu tive a alta, mas eu não tive, como eu disse, o meu ortopedista não disse, ó, você está com alta para ir para prática esportiva, você vai fazer fortalecimento. Só que o teimoso vai querer fazer a prática esportiva. Foi, né? E aí é uma prática esportiva de contato, né? O esporte de contato que é o futebol, né? Tem diversos critérios, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente, para dar uma alta para um atleta, desde que seja profissional quanto amador, a gente tem critérios, né? Por exemplo, de força muscular, de amplitude de movimento, por exemplo, tem os OP-tests para o joelho, tem questionários para a gente avaliar, por exemplo, se o paciente tem confiança, por exemplo, para fazer os mesmos movimentos que ele fez ou que realizava antes de ter essa lesão. Hoje em dia os atletas às vezes ele tem a cinesiofobia, né, ou medo de realizar determinado movimento que é lesivo. Então a gente tem, através dessas escalas, a gente consegue avaliar e dizer, olha, fulano, você está apto para voltar ao esporte. Não, fulano, é o seguinte, ainda você não atingiu os critérios de retorno ao esporte, então a gente acredita que realmente seja necessário você continuar na fisioterapia, fazer um acompanhamento com o médico, ou aí já incluir a equipe multidisciplinar. Por exemplo, se o cara tiver um medo de fazer um determinado movimento, daí a gente consegue fazer um trabalho junto com o psicólogo, fazer uma exposição gradativa do atleta ao movimento que ele tem medo, por exemplo, ou se ele tem um déficit de força muscular, uma assimetria muscular, a gente consegue fazer um trabalho junto com o personal trainer ou junto com o educador físico também. Então, é um trabalho de equipe, então, para a gente conseguir realmente fazer o nosso atleta ficar em plenas condições. E Legal. são coisas importantes, né? Porque imagine, para mim, eu vou querer que meu atleta volte 100% e não precise voltar para fisioterapia, né? Porque daí significa que realmente eu fiz um trabalho de excelência, né? Porque do que o atleta voltar, teoricamente, para mim, e eu tenho que ficar atendendo esse atleta até ganhar de novo a confiança, estabelecer novos vínculos, porque quando o atleta não volta, ele tem essa sensação, poxa, ou eu errei, ou foi o fisioterapeuta, ou foi falta de alguma coisa que estava fora do lugar ali que a gente não conseguiu alinhar. E realmente é necessário, hoje em dia, se o cara quer fazer, quer praticar, voltar ao esporte após uma lesão, ele tem que realmente procurar uma pessoa especialista, né, que saiba, tem as melhores tecnologias e aporte teórico e prático para voltar. Precisa ter paciência e Com certeza. Tempo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá participando. Tá bombando aqui, hein, Douglas? Tá bombando. Beatriz, boa noite, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Já tá agradecendo. Calma, não terminou ainda. Fica até o final. Fabiana Freitas, parabéns, Vitor. Mara Farias, grande fisioterapeuta, parabéns, abração. Ana Carolina, boa, Vitor. William Vasquez, Douglas Vale, vem jogar na Vasquez e amigo. O cara tá querendo que eu trave de novo. Tem um convite aí pra... Vitor Freitas, prazer imenso receber aqui. Vou deixar pro Lucas fazer uma perguntar também, obviamente, está aqui junto com a gente, mas eu já agradeço a sua participação de bate-pronto aqui junto com a gente na Galera Esporte, e óbvio, né, já está convidado e convocado a voltar outras vezes, a gente falar um pouquinho mais, principalmente sobre essa parte de lesões do esporte, que nós falamos de esporte, mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente, existem as lesões, né. Vamos lá,
Posso fazer um questionamento? Não sei se vocês entraram nessa área, mas é um pouco nesse finalzinho da questão do medo. Uma pessoa me falou, hoje é segunda-feira. Isso. Foi no sábado, uma pessoa me falou o seguinte: olha, eu tô treinando aquelas famosas canelites, sabe, aquelas coisas de canela, da canela lá. Só que a pessoa teve isso, só que ela teve uma outra lesão, uma fissura por esforço. E a pessoa fala assim: será que um dia eu vou conseguir? E aí não é nem tanto um questionamento, mas é algo que eu ouvi no sábado e agora um profissional falando. Ela chegou pra mim e falou assim: olha, eu acho que o meu assunto é procurar um psicólogo, porque eu tenho medo de treinar, eu tenho medo de correr. E ela ainda usou o termo assim: eu vou correr, eu acabo meio que mancando, mesmo sem sentir dor. Ela falou: não tenho bloqueio, não tenho dor nas pernas, não tenho nada que me trava. Mas minha cabeça faz eu correr mancando, porque eu acho que a qualquer momento eu vou ter uma fissura de novo por esforço, essa questão, e vou ficar meses parado. Então é menos. Era uma mulher? Desculpa perguntar. Era uma mulher. Então, menos uma pergunta e mais uma comprovação agora de um profissional daquilo que eu ouvi no fim de semana. O medo de treinar, da forma que treina, ainda que seja um atleta amador, uma atleta amadora, mas tem esse medo de treinar e chegou a falar: olha, eu preciso passar para um psicólogo para vencer isso. Não tenho dor, nada trava e eu não consigo correr sem mancar. É muito comum essa sensação de que acha que não está preparado às vezes, ou se ela voltar ao esporte vai ocasionar algo pior, vai agravar essa situação. Treina, né? Se fala, mês, 2 meses, às vezes 3 meses parado, a pessoa que treina todo dia e nós, fica maluco. Como fisioterapeuta, a gente tem que saber o momento certo de falar: olha, a gente vai ter que retirar você do esporte, por exemplo. Recentemente eu estava com uma notícia dessa também para quem imagina um atleta profissional. Uma coisa é a gente tirar um atleta amador, né, da sua prática esportiva. Já uma coisa é você tirar, às vezes, exatamente, às vezes o esporte pro cara é ferramenta dele sair um pouco de casa, ter contato com outras pessoas. Mas o amador ainda pode procurar uma outra coisa para fazer depois, né? Sim, consegue se adaptar, se encontrar em outro esporte, por exemplo. Imagina um atleta profissional, às vezes, que fica com medo, com essa insegurança. Mas realmente é comum. E é uma cascata, por exemplo. A síndrome do estresse medial da tíbia, que é conhecida como realmente a canelite, é uma das patologias que mais está em crescimento hoje em dia. A fratura por estresse também, as fasciites plantares, sabe por quê? Com a pandemia, todo mundo parou de fazer academia, fazer seus treinamentos funcionais, seu crossfit, por exemplo. E o que a galera fez? Eu vou comprar um tênis e vou sair correr na rua, eu não tenho risco de pegar Covid. O pessoal entendia como isso. E aí, essa pessoa estava realmente preparada para conseguir realizar essa carga de treino, esse volume de treino? Não. Tá aí, os problemas estão surgindo e a gente está tendo que tratar bastante. E isso gera uma consequência, porque a pessoa se machuca, fica com medo. Poxa, eu me machuquei, eu não vou conseguir voltar a treinar, eu vou ficar sem fazer essa prática esportiva. Daí, ou não treina com qualidade, ou não treina com porque qualidade. A pessoa fala assim, e quem treina, mesmo os amadores hoje com esses aplicativos, você tem a carga de treino, a intensidade do treino, você consegue acompanhar. A pessoa fala assim, vou dar um exemplo aqui muito de leigo. Vamos dizer, de carga de 1 a 10, ela fala assim: eu tô acostumado 9, quer saber uma coisa? Vou passar a partir de hoje em 6, porque aí eu vou tentar não correr risco. Ou seja, ele também não dá a qualidade que ele podia dar num treino, achando que um treino com mais intensidade vai gerar uma lesão e lá na frente ele vai ficar alguns meses de molho sem treinar. Ou seja, mais um bloqueio. O bloqueio de não treinar com a qualidade porque tem medo. A questão pra gente encerrar mesmo, a questão do alongamento e daquele pré-aquecimento antes de qualquer tipo de atividade física. Já vou falar, tabu, alongamento não previne lesão. Tabu. Cai por terra. Se a gente pensar que a gente vai fazer uma atividade que exija uma ação muscular, mas por que a gente vai alongar? A gente, com alongamento, teoricamente a gente está alongando, está agredindo, por exemplo, uma musculatura. Então, realmente, hoje em dia, eu prefiro fazer um trabalho de mobilidade, de aquecimento, do que realmente iniciar, por exemplo, com um trabalho de alongamento só. Hoje em dia isso já caiu de terra. Eu assustei, Vitor, uma vez na faculdade, na academia. É corte? O pessoal. Na academia, eu cheguei lá e o professor prescreveu um treino pra mim que não tinha alongamento. E sempre, né, a vida inteira você começa a gente foi criado assim, né? Aí tem que alongar antes de fazer a prática esportiva. Você vai ali na esteira, ou na bicicleta, ou no elíptico. Falei, cara, mas aí eu já vou estar começando ali. Eu não vou alongar? Não vou alongar. Daí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Será que eu tô fazendo certo agora? Ai, meu Deus, será que o cara não acabou de se formar? Você fica naquela, né? Não, mas hoje em dia, os trabalhos que realmente eu realizo, às vezes eu tenho que colocar o atleta dentro do esporte,
eu faço, por exemplo, um trabalho de mobilidade, faço trabalho de aquecimento, às vezes coloco determinados exercícios de alongamento dentro desse processo de aquecimento, mas não vai ser só isso que eu vou utilizar como ferramenta de uma ativação muscular ou um trabalho de aquecimento, por exemplo, preparando o atleta para isso, para a sua prática esportiva. É a palavra certa. É importante, tá vendo? Vai fazer a sua prática esportiva, o alongamento não é... Vai aquecer primeiro. Vai aquecer, vai fazer algo mais específico para sua modalidade. Também entra muita especificidade do esporte. Cada esporte tem uma forma que a gente pode fazer um aquecimento, cada esporte tem seu gesto esportivo, então é importante a gente, como fisioterapeuta, e as pessoas que realizam seu esporte também ter esse conhecimento básico, que eu acredito que seja básico, né? Porque se a pessoa não sabe como que é o esporte que ela pratica, aí fica difícil. A probabilidade dela ter uma lesão séria é grande, né? Vitor, suas redes sociais, como é que a galera consegue encontrar você, de repente, para tirar uma dúvida, bater um papo, até para, se precisar, de repente, tá com uma lesão, precisa fazer um tratamento e tudo mais, como é que te encontra? O meu Instagram profissional é victorfreitas.fisio. Tá lá, dedinhos mágicos? Tá lá. Vamos lá, vamos ver. Ah, tá lá na tela já. É victorfreitas.fisio. Olha, ele olhou e fez a cola, hein? Eu fiz a cola ali, hein? Nem lembrava, mas quem tiver dúvida, estou à disposição, quem tiver interesse para acompanhar, quem quiser conhecer um pouco mais da fisioterapia também estou à disposição. O Vitão é meu paciente aqui também, sabe da importância. Agora fala aí, qual que é o tratamento do Vitor, hein? Poxa, eu vou falar uma coisa para você. Ele gosta da eletro. É o famoso choquinho, daí ele até chega a descansar, dormir um pouco. Ele jogou um eletrochoque na minha TM, cara. Mas eu já fiz no joelho, o choque no joelho mesmo. O forninho, na época... Esse é antigo, hein? Esse não existe também, caiu de terra também. Mas tem a lâmpada... Tem o infra. Mas eu fazia... Não, essa não é. Eu fazia o forninho e o choque, fazia também. Dava aquelas aumentadas pra dar aquelas puxadinhas. Hoje, inclusive, tem uma galera que vende o equipamento de dar o choquinho. Hoje em dia, os pacientes têm muito acesso a essas tecnologias, né? E nós, como fisioterapeutas, às vezes... tem que orientar, porque os pacientes às vezes não têm nenhum conhecimento teórico, prático para utilizar esses equipamentos. Eu fico às vezes com medo de indicar para o meu paciente, às vezes, de comprar um eletroestimulador, por exemplo. O cara não vai saber aplicar, o risco de acontecer alguma coisa mais séria é grande. Será que realmente vai trazer um benefício, mas será que não vai trazer também uma complicação? Então, hoje com a tecnologia evoluindo, a gente tendo mais acesso, é uma coisa que às vezes eu repenso, assim, indicar para um paciente meu. Claro, se for um atleta profissional que realmente tem um certo grau de expertise, sabe já por ter tido uma experiência com lesões e tratamentos, então até vai, mas aumentou muito, hein, a demanda. E a gente vê isso aí de equipamento, Douglas, você terminar se quiser, não mandei, eu tava quieto lá fora. Recentemente foi no Bem Amigos, até numa segunda-feira, acho que umas 2 atrás, o Hulk, do Atlético Mineiro, e ele falando, as pessoas falam como se cuida, ele falou da câmera hiperbárica. Ele falou, olha, eu sou um atleta que me cuido, eu me preocupo com isso, a minha ferramenta de trabalho é o meu corpo, eu saio do jogo, vou pra minha casa, eu tenho lá todo meu pós-jogo, as câmeras hiperbáricas que eu entro. Ou seja, os atletas hoje pensam nessa... Lembra do Neymar? Fazendo viagem jogou, depois já ia jogar pro Paris Saint-Germain, ele posta foto no jatinho, não vou saber o nome, né? Tipo aquele saco de dormir. As botas pneumáticas. Isso, com as pernas ali dentro durante a viagem. Ou seja, você percebe hoje que o atleta já tem essa questão. Mas como se disse, estão falando de atletas de alto nível, seleção brasileira, artilheiro de campeonato e coisas e tal. Hoje já tem também um staff grande, né? Hoje em dia, e quando ele fala que tem na casa dele... Mas também tem um físio na casa dele, né? Isso, na casa dele. O físio também tá lá na casa dele, junto com ele. Exatamente. Como a gente vê essa questão do físio. Esqueci o nome agora, tava na cabeça, que segue com o Hamilton onde ele vai. Que também é a físio do Hamilton da Fórmula 1. Ou seja, é a guardiã de Lewis Hamilton. Onde ele vai, ela tá junto ali. E é a fisioterapeuta dele e faz tudo ali. Então a gente vê, quando fala isso, ele tem na casa dele, mas também tem todo o staff que tá ali a toda hora. Eu vou comentar mais uma coisa antes de encerrar o programa. Por exemplo, isso no exterior é muito mais comum do que no Brasil. O atleta tem um staff em torno dele, por exemplo, Neymar.
ele tem todo um suporte atrás, tanto de equipamento como de pessoas realmente capacitadas, né? O tenista é assim, né? O tênis também, o tênis onde você vai? Não sei onde eu vou, mas se o meu fisioterapeuta não for junto, o tenista não vai. Porque é antes de jogar, durante o jogo, pós-jogo. Então você vê que é mais o que é. É mais preparo realmente para que você tenha uma qualidade, não só o rendimento esperado para conquista ou não. Sim, realmente, depende muito, né? Por exemplo, você falou do tênis, por exemplo. Nós, como fisioterapeuta, podemos atuar. Hoje em dia, pra gente atuar mesmo em determinado esporte, a gente precisa conhecer as regras, né? Por exemplo, no tênis, por exemplo, a gente consegue... Se o cara teve uma lesão, por exemplo, dentro de quadra, a gente consegue avaliar, por exemplo. Às vezes, o senhor tá competindo, o senhor é o jogador lá. E às vezes o Vitor aqui é o seu fisioterapeuta. Senhor. Às vezes o Vitor não tem a oportunidade... Eu te avisei, já não é o primeiro que faz. Chama de tiozinho. Às vezes o Vitor não pode, não tem autorização de entrar em campo, em quadra, por exemplo, para realizar o atendimento. A importância essa troca entre o profissional do atleta individual com o profissional que está cobrindo o evento. Então, às vezes a gente precisa saber também um pouco de ter esse conhecimento do esporte que a gente está e dessa troca também de informação, que hoje é um tabu ainda. Eu acho que algo que precisa melhorar, se eu posso deixar uma mensagem, é essa relação, sabe? Essa relação entre os profissionais, de compartilhar conhecimento, de experiência. Às vezes as pessoas acham que só ela é a dona da verdade, mas não, a gente está aqui para aprender, passar um pouco também da experiência que a gente tem. E realmente, hoje em dia, se o atleta realmente quer ter um alto rendimento, ele precisa ter equipamento. Vou dar um adentro. Um atleta que eu já realizei alguns tratamentos aqui é o Bruno Silva, do Guarani. Ele é o único atleta que realmente eu já atendi, que eu posso dizer para você. Ele tem um suporte por trás de equipamento de primeira linha, as botas pneumáticas, os eletroestimuladores, as pistolinhas de massagem, né? De autoliberação. Então, realmente, se você quer se tornar um atleta profissional e você quer estar em plenas condições, por exemplo, você precisa ter uma estrutura, né? Você precisa investir na sua carreira. Sim. O quanto vale a sua carreira? O seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então você tem que investir realmente para conseguir, né, alcançar seus objetivos e manter em alto nível, né? O atleta profissional ele precisa se manter em alto nível. A partir do momento que ele caiu, ele é o primeiro, às vezes, a puxar uma porta de suspensão, né? Ou ser mandado embora, por exemplo. Pensando no futebol, né? Claro. Sim, sim. Futebol você está instável o tempo inteiro. Você está ganhando, você está sendo valorizado. A partir do momento que você começou a perder, por exemplo, às vezes, se você não tiver em plenas condições, você pode ser mandado embora. Então foi um dos únicos atletas que realmente eu atendi que tinha condições e materiais para se recuperar, por exemplo. Tá certo. Vitor Freitas, fisioterapeuta, judoca, trouxe uma porção de medalhas aqui para expor e para bater esse papo junto com a gente. Já disse que não é nem metade, hein? Nem metade. Tem muito mais, hein? Muito bacana. Obrigado mais uma vez. Tá mais que convidado para voltar aqui. Afinal de contas, tem muita coisa pra gente conversar. De repente, depois que o Lucas também terminar o tratamento dele, você voltar e aí conversar um pouquinho mais com a gente e ele explicar um pouquinho mais como é que foi esse tratamento, mas tá mais que convidado a voltar aqui no Na Galera Esporte. Não, eu primeiramente agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho da minha experiência, da vivência dentro da fisioterapia quanto no judô também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? Não só para fisioterapia esportiva, mas para fisioterapia. Agora, mudando um pouco das áreas, né? A fisioterapia hoje em dia está sendo muito valorizada em relação ao Covid, né? A gente era uma das profissões que não estava sendo tão valorizada até uns 2 anos atrás, mas com todo esse problema que a gente está passando ainda, né? Vale ressaltar isso, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente conseguiu valorizar a nossa classe. Então, a gente conseguiu mostrar para as pessoas a importância de realmente de fazer um tratamento fisioterapêutico. Por muito tempo a fisioterapia foi vista como vai lá na fisioterapia só para fazer choquinho, calor e pronto. Mas não, a fisioterapia realmente com pessoas de qualidade, que tem realmente o conhecimento teórico e prático, consegue ajudar e salvar vidas, né? Melhorar a qualidade de vida, às vezes, de um paciente. Então, enaltecer a profissão da fisioterapia. Acho que foi muito, muito importante, algo de bom que aconteceu durante a pandemia. E eu sou muito feliz por ter escolhido essa profissão, me encontrei muito bem também. Então agradeço a oportunidade de estar aqui para contar um pouquinho realmente de todo esse trajeto aí dentro da fisioterapia.
Ainda espero voltar mais vezes aqui, Vai, com certeza. se Deus quiser num clube, por exemplo, contar um pouco da experiência, de como que é realmente esporte de alto rendimento. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para tratar o senhor também e o senhor também, Alessandro Zanocchioso. Por Lucas isso que eu gosto de vir aqui. Tá vendo? Desse Lucas Pedroso, obrigado aí por ter Que é isso. vindo aqui, veio de sopetão, né? Apareceu ali, eu falei, opa, vem pra cá, vem bater um papo com a Mas se as gente. pessoas soubessem, da mesma forma que ele fala desse prazer de trabalhar com a fisioterapia, nós falamos com esse prazer, seja de fazer o rádio, hoje fazendo o YouTube. É só convidar. Só convidar que estamos aqui, porque falar é um barato. Fala, já sai. É um barato. Vitor Casagrande, parceiro aí, já Isso 11º aí. programa. Muito bem. Semana que vem é feriadão, Vitão. Feriadão, mas nós estaremos aqui. A gente tá preparando Ok, aí um material bem com legal, certeza. então semana que vem tem um material bem Não tem bacana. feriado, não. Não vai ter feriado. O Lucas descansa, só fala pra você. Casão, Convida pra ver se eu não tô forte abraço, Casão, e até a semana que vem. Valeu, Douglas, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Tá enchendo de abraços aqui agora. Depois o Douglas acho que vai falar, né? Então eu quero agradecer. agora você mais manda dia. aí. Então eu vou mandar, então, Manda já que aí. eu posso. Vamos lá. Ó, Rafael Mendes, meu brother aqui, ele tá falando no Vitor. Esse Vitor sou eu, tá, Vitor? Desculpa aí, mas é que. Mas parabéns pros Vitors aqui pelo programa, muito bem. A Odete Oliveira falando pra você: parabéns, Vitor, você merece tudo de bom nessa vida. Você é um menino de ouro. Ó, é sua tia? Eu não, acho que não. Fabiana Freitas dizendo, mas tá chique, hein? É isso aí, Ana Carolina. Mais um elogio pra você, foi que você tá falando bonito, meu amigo. Muito bem. E o André Luiz falando que Vitão é brabo, monstro na fisioterapia. É paciente lá também, né? Guarapiara tá assistindo. Fabiana Guapiara. Freitas. De Guapiara, De perdão. Guapiara, Guapiara minha tá prima. assistindo. E o Christian Mota, boa Vitão de Guapiara pro mundo. E, com certeza, seu pai, Vitor Gilberto Padilha de Freitas. Parabéns, filho. É minha mãe É que sua tá mãe que tá aqui. pelo meu... Tá com o seu nome Pelo aqui, seu- ó. tá, é minha mãe. Tem pra você, você era Júnior, cara. E tem o coach Everton Lima, que é o melhor fisioterapeuta de Sorocaba e região. Muito bem. E é isso aí, muito obrigado, Vitor, mais uma vez aí. Valeu, Ricardinho, mais um dia. E Lucas, Um grande abraço. 10 anos depois, nós estamos sentados juntos ao lado novamente. Foi legal, cara. Muito bom. Exatamente. Prazer estar aqui. Dogão, valeu mais uma segunda. Então, até semana que vem. Valeu, gente. Ricardinho César, forte abraço. Mostra a mãozinha, dá tchauzinho aí, Ricardinho. As mãozinhas mágicas aqui do Na Galera Esporte. Forte abraço a você, pra dona Evelyn lá. Dona Evelyn, vê se libera aí o menino aí pro próximo Manda programa, ofício, hein? dona Evelyn. Tava esperando. Você sabe que ele não foi liberado, dona Evelyn não liberou ainda ele mostrar o rosto no Na Galera é? Esporte. Mas olha, isso... Negócio. Tá Mas travado isso o negócio. não, mas é legal que seja assim. o povo vai agradecer. Gente, nosso melhor, muito obrigado. E hoje, né, uma segunda-feira, depois de um final de semana bastante triste aí para toda a comunidade brasileira, afinal de contas nós perdemos uma das grandes vozes da música, por que não dizer música popular brasileira, que é o nosso sertanejo. Então fica aqui a nossa homenagem também a Marília Mendonça, o nosso grande abraço aí a você que é fã da Marília Mendonça e que o que fica agora, e eu posso dizer isso, que tive a oportunidade de conhecê-la, de entrevistá-la, o que fica agora realmente é a saudade, é a gente poder lembrar das músicas dela e fazer, ter um pouquinho dessa história do que foi a Marília Mendonça e do exemplo de vida que foi essa mulher. Um grande abraço para você, Marília, aonde você estiver, um beijo grande e quem sabe um dia a gente se encontra. Gente, segunda-feira tem Na Galera Esporte, um programa todo especial preparado exclusivamente para você. Até lá. Antes, espera aí. Amanhã tem o Paulinho, na manhã não, depois de amanhã, né, na quarta-feira, Paulinho Playcast com o empresário e comunicador Kiko Palhato. Você não pode perder, com certeza muita gente vai acompanhar. E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, é isso, Dedinhos Mágicos. Tem o Breakfast com Walter Calles, Bruna Muraro. E a sexta-feira, você já sabe. Sexta-feira é o dia de preparar aquela gelada, deixar no jeito, porque tem o 102 com cerveja, com a Luciana Mendes, aqui no canal 102 Play. Grande abraço e nos falamos aí durante toda a semana na programação da Band FM. Até lá. Tchau, gente. Valeu.